seja muito bem-vindo ao Papo de Dono podcast de empreendedores reais para empreendedores reais. No caso de hoje é um Papo de Dona Podcast, nós vamos falar sobre empreendedorismo e saúde, porque eu sei que você, empresário, é aquela pessoa que 7 da manhã está no WhatsApp, 10 da noite está no WhatsApp e, quem sabe, você não esteja olhando para a sua saúde de uma maneira integral. Então hoje a nossa convidada é a doutora Thalita Tauschek, médica especialista em medicina integrativa, que veio falar com a gente sobre como que você pode integrar o empreendedorismo real à medicina real para pessoas reais. Seja muito bem-vinda, doutora. Gratidão pelo convite, Carol. Bora falar então sobre como integrar isso tudo. Eu sou Thalita Tauschek, médica proprietária da Clínica Taus, e é um prazer enorme trabalhar justamente com essa abordagem integrativa de saúde. E antes que alguém me pergunte, mas doutora, como assim abordagem integrativa de saúde? O que você faz? Na medicina integrativa, a gente usa todo o conhecimento pautado em ciência da medicina convencional com todas as outras abordagens e técnicas que existem para serem utilizadas. Né? Então, a gente utiliza a medicina chinesa, a medicina ayurveda, utilizamos medicina japonesa, utilizamos... mas daí um médico vai usar absolutamente tudo? Não necessariamente, mas a gente não nega a existência dessas abordagens. Legal. Pelo contrário, a gente usa elas como complementaridade à saúde em geral. Então, é mais gostoso de explicar a integrativa como uma real conexão médico-paciente para que o paciente tenha a abertura e a disponibilidade de poder ser ele mesmo dentro de consultório e o médico tenha a possibilidade de trabalhar a parte curativa, a parte preventiva. Eu digo que curativa é quando já deu ruim. A preventiva é do tipo, meu Deus, eu não quero que dê ruim. E a medicina da saúde é do tipo, eu tô bem, e eu quero me manter bem, e eu quero olhar para minha longevidade, para minha saúde, para minha performance, que é uma outra abordagem bastante em voga já, que a gente tem vivido aí mais de 100 anos. Sim. Né? Em busca dos 100 anos. Inclusive, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão também, porque eu sou apaixonada por medicina integrativa, nós somos sócias na Clínica Taus, e eu trago esse tema porque... quando a sua saúde não vai bem, nada mais vai bem. Então, a gente vai falar muito sobre isso. E eu quero responder algumas perguntinhas que ficaram lá do nosso podcast que nós gravamos com o nosso parceiro André Castro, da Move Negócios, lá do podcast Negócio em Jogo. Nós recebemos 4 perguntas. Depois vou deixar o link aqui embaixo para você assistir o nosso episódio com o André falando sobre equilíbrio. E essas 4 perguntinhas vão também pautar o nosso podcast aqui hoje. Beleza? Mas antes, se você acredita que tem alguém, algum empreendedor, algum empresário que precisa olhar para a sua saúde de uma maneira mais integral, que está capengando e precisa ouvir sobre como, de fato, olhar para a sua saúde e ter a energia e vitalidade que precisa, compartilha, se inscreve aqui no canal e já compartilha esse vídeo com essa pessoa, beleza? Bora lá então. Doutora, medicina integrativa tem alguma coisa a ver com medicina quântica? Ou não tem nada a ver? Essa foi uma pergunta da Thaís quando a gente estava lá no Negócio em Jogo. Ótimo. Eu gosto muito dessa pergunta, porque às vezes tem gente que fala, oi, medicina quântica, como é que é? Eu nem sabia de medicina integrativa e agora estão me dizendo medicina quântica. O que é isso? Que mundo eu estava? Oi, a gente está no mesmo planeta, né? Então, assim, é muito interessante porque hoje tem falado-se muito sobre medicina quântica como algo inexistente previamente. E, na verdade, não é nada inexistente. Na verdade, é algo que a gente não aprende. Então, é diferente. Não é porque eu não aprendo que não existe. Né? A gente não aprende na escola sobre física quântica, a gente não aprende na faculdade sobre... É só uns meia dúzia de curioso e mais nerd aí que se juntam a mim e que agora acabam gostando de estudar e aprender sobre. Sim. Então, assim, a medicina integrativa tem a ver com a medicina quântica? Na verdade, a integrativa integra. Então, exatamente como eu expliquei, vai entrar a japonesa, a chinesa, a ayurveda, vai entrar as outras abordagens que sejam sustentadoras da saúde do paciente e entra também a quântica. O que é a medicina quântica? É quando a gente lembra que nós somos seres compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio, que nós somos compostos por átomos e que esses átomos possuem elétrons, prótons e nêutrons, ou seja, pacotinhos de energia. E esses pacotinhos de energia nos dão frequências, vibrações, informações elétricas a parte da matéria. Então, a gente tem uma matéria bioquímica, mas a gente tem uma matéria
entre aspas ali, bioelétrica. Né? Na faculdade de medicina, a gente estuda 2 meses de biofísica. Né? Em 6 anos, 2 meses. Então, é muito pouco visto. Por isso que é pouco falado da medicina quântica. Tá. Né? Mas, sim, é relacionado. Não é a mesma coisa, mas é relacionado. Tá, legal. Então, mas deixa eu só ver se eu entendi, não é verdade? Então, a medicina integrativa integra. Sim, pode ser utilizada a medicina quântica. Mas como que, na prática, lá no consultório, o que você tem visto, por exemplo, dessa integração? Vamos não só falar da medicina quântica. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de trazer um ponto. Quando um paciente empresário senta na sua frente, o que geralmente você tem visto, ultimamente você tem visto dentro do consultório? Quais são as queixas? Né? O que mais traz, especialmente de quem está acompanhando a gente aqui, que está no dia a dia, na sua operação, na sua liderança, dando o seu melhor para a sua empresa prosperar e chega lá no consultório para você e diz, doutora? Eu acho muito engraçado que os empresários, eles não precisam de médico, eles não precisam de ajuda nenhuma, porque eles estão ótimos, maravilhosos. Eles não estão sofrendo de insônia, muito menos de ansiedade, muito menos de sobrepeso ou obesidade mórbida sem prestar atenção. Não, imagina, né? E é muito engraçado, assim, porque normalmente o empresário, ele veste uma capa de super-herói da vida dele, da família, da empresa, e vai indo. E esquece que ele ainda tem um lado humano, né? Ele não é só Superman, ele também é um pouco de Clark Kent que precisa comer, dormir, se cuidar, né? E acaba negligenciando exames laboratoriais básicos, né? Às vezes eles chegam com algumas meia dúzia de queixa, eles falam, não tenho queixa nenhuma. E daí eu tenho algumas perguntas provocativas justamente para achar o que está acontecendo. Sim. E daí quando eu faço minhas perguntas mais provocativas, daí a gente vai achando. E daí o que aparece quando chega um empresário lá para nós? Normalmente o empresário ele vem porque alguém mandou ele vir, ou porque alguma coisa muito atormentadora aconteceu na vida, né? Então teve um apagão, ou teve uma perda de potência sexual, assim, súbita, que ele olhou e falou, opa, pera, o que aconteceu? Né? Ou teve algum sintoma físico e que olharam nos exames laboratoriais e falaram assim, você tá bem, tá tudo saudável. Não tem nada você no tá exame. saudável, não tem nada no exame, né? E daí eles olham e falam, opa, acho que eu preciso de ajuda de alguma coisa que vai olhar mais além. Então eles acabam indo para a integrativa. O que a gente vê? A gente vê privação de sono. Ok, check. Né? A gente vê quem não come direito, não bebe água, né? A gente vê ansiedade, a gente vê quadros depressivos disfarçados. Né? Como assim? O que é um quadro depressivo disfarçado? É porque ninguém quer admitir que realmente está vivendo um momento triste. E, normalmente, o empresário ama o que faz. Então, ele não quer dizer que a empresa está entristecendo ele, né? Então, ele acaba maquiando Mas, ao mesmo tempo, empreender é uma porrada na cara todo dia. E, às vezes, ele se sente solitário demais, né? Não quer preocupar a família, quer continuar provendo para os filhos, quer dar suporte para o time e, eventualmente, faz uma depressão disfarçada, né? E essa depressão, falando bem integrativamente, a gente pode ir muito além, né? Você não está dormindo, você não está comendo, teu intestino está totalmente zoado. É óbvio que você vai fazer um quadro depressivo. E às vezes não é nem um diagnóstico de depressão. É um quadro com sintomas depressivos que precisam ser vistos. Então a gente vê muito o básico mal feito. Né? Okay. Ao invés de ser o básico bem feito, é o básico não feito. Né? É muita falta de princípios básicos de cuidado, de autocuidado, ignorando o fato de que é um ser humano comum. Né? Você pode ter uma ideia brilhante, um negócio excelente, você pode ter tido a melhor ideia do planeta e virar um Elon Musk. Né? Você pode levar o homem para o espaço, mas se você não cuidar com princípios básicos mínimos e ter alguém que possa amistosamente te orientar e te guiar dentro de um processo de autocuidado e de saúde, eventualmente a conta vai chegar. Certo. E eu sempre torço para que a conta chegue enquanto ainda dá tempo, porque eventualmente a gente pega diagnósticos mais graves, mais avançados e que a gente precisa começar a trabalhar daí bem focado na curativa ali, tentando ajustar o processo. Aquilo que já foi.
coisas que já foram, né? Um fígado que não responde mais, um rim que já entrou em falência, um coração que já infartou mais de uma vez, né? Aí é a hora que a gente começa a ter... E agora? A casa caiu? Não ainda, mas, né? Tá num processo. Vamos sair do BMF, né? Do básico mal feito, para o BBF, o básico bem feito. Sim. Então, para quem está acompanhando a gente aqui, empresário, você se identificou com alguma coisa que a doutora falou? Se você se identificou, coloca o me identifiquei aqui embaixo e a gente vai conversando. Mas vamos sair do básico mal feito. O que é o básico mal feito, então? Repete para nós. Vamos pro básico bem feito, para ancorar melhor? Tá bom, Vamos vai. pro básico bem feito? Eu gosto de falar, como você comentou, de vida real. Não dá pra gente também querer, não, agora, empresário querido, faça uma rotina matinal de 3 horas de duração em que você vai respirar, ouvir os pássaros, comer lentilhas germinadas, enfim, precisa ser mais vida real. Eventualmente, esse empresário que a gente está falando, às vezes também é mãe, às vezes também é esposa, às vezes também tem uma participação social, seja na igreja, seja na comunidade, né? E às vezes tem outras funções também. Então a gente precisa cair nessa vida real e acreditar assim, tem como? Talvez a gente tirar aquele perfeccionismo do tem que fazer tudo lindo, maravilhoso e fazer pelo menos o mínimo, o básico. Quando a gente vai para o básico, para fazer um básico bem feito, a gente precisa olhar lá. O que as minhas células precisam para sobreviver? As minhas células precisam para sobreviver água, oxigênio e nutrientes. Okay. 3 coisas básicas, tá? Quando a gente vai para essas 3 coisas básicas, o que eu tenho lá? Água. Daí eu não tomo água, eu tomo refri, eu tomo suco, porque água é ruim, né? Hoje Café. Criou-se, calma, eu vou chegar no café. Hoje criou-se uma população mimadinha que tem que ser docinho, tem que ser gostosinho. Aí a água não tem sabor, não tem cheiro, não tem nada, daí ela é ruim. Não é ruim, ela é 70%, 80% do nosso corpo. Então, água. Aí eu não tenho energia, daí eu vou lá e tomo um café. Ou então pior, eu tomo um energético. Não, mas é um energético sem açúcar, né? Mas daí tem um monte de outros fatores químicos no meio do caminho que teu corpo não sabe necessariamente metabolizar tudo aquilo. E daí eu quero ainda assim ter energia. Então, Mas o café e o energético não dão energia? Para! Eles vão, de certa forma, estimular uma produção de energia, mas tem começo, meio e fim. E um fim bem mais cedo do que se eu tiver uma energia produzida naturalmente. Né? Se eu quiser energia, eu vou ter que focar muito mais em me alimentar, em tomar água e em respirar, do que necessariamente tomar um energético. O energético ele vai fazer um pico e vai cair logo depois. O mesmo acontece com o café, o mesmo acontece com o açúcar. Sim, em proporções diferentes, mas sim, o mesmo. E ainda quando a gente fala, por exemplo, de energético de açúcar, por exemplo, de doces, a gente vai ter um pico com uma produção de insulina que faz uma alteração metabólica, aumento de gordura abdominal, piora energética. Tá tudo explicado. Então vai sendo uma bola de neve, né? Sim. Quando a gente volta lá, então a água, optar por água. Eu tô muito cansado. Toma mais água naquele dia, hidrata. Vou até tomar uma aguinha agora. Toma uma aguinha agora você também aí. Eu vou continuar falando ali sobre respiração. Por quê? Porque quando a gente fala de oxigênio, doutora, oxigênio a gente tem aqui, ó. Oxigênio. Mas não adianta a gente ter oxigênio se a gente não colocar o oxigênio para dentro. E o que acontece? Uma pessoa que está trabalhando, por exemplo, agora, eu estou falando mais rápido. Quando eu estou falando mais rápido, a minha respiração está mais curta. Ela fica só 1/3 do pulmão sendo utilizado. A grande maior parte do nosso dia, a gente está usando 1/3 do pulmão. Mas então, para que tem um pulmãozão daquele tamanho se você vai ficar usando 1/3? Né? Você me brinca, doa para alguém? Né? Não, estou brincando, não é bem assim. Né? Mas não leve tão a sério. Qual que é? Até tossiu o Roger, ele até tossiu. Meu Deus do céu. Não, o que acontece? A gente tem um pulmãozão justamente para conseguir colocar esse oxigênio para dentro. A única coisa é que a gente faz respirações superficiais
e acaba não utilizando todo ele. Então, fazer pausas diárias. Quem é meu paciente sabe que meu celular toca o dia inteiro, ou é para eu tomar água, ou é para respirar. Ele tem vários nomes diferentes durante o dia. Então você coloca pequenos alertas. Para eu lembrar. Eu também sou ser humano, eu também vou esquecer, eu também vou cair na rotina. Anota aí, então. Eu também coloca já no seu celular, se você está assistindo no computador, ou daqui a pouquinho no seu celular, horário para tomar água e horário para respirar. Boa. Faz uma pausa e começa seu dia respirando. Faz uma pausa no meio-dia para respirar, né? Água, oxigênio e nutrientes. O que acontece é que a gente acaba substituindo nutrientes e sem julgamento, tá? Olhe para você mesmo e para o seu prato sem julgamento. Olhe apenas entendendo o que tem ali. Quando a gente olha para um prato, quando a gente precisa de mais energia, metabolicamente e naturalmente o nosso corpo vai pedir mais açúcar e mais gordura. Repete isso então. Então, quando nós precisamos de mais energia, quando nós, por exemplo, uma mulher na TPM que está mais irritadiça, o cérebro vai naturalmente pedir. Um homem que está num dia estressante, num dia em que ele não consegue nem respirar direito e nem pensar direito, ele vai procurar naturalmente comidas mais açucaradas e mais gordurosas. Ah, sim. O sundae com batata frita é delicioso por um motivo. Eu sei que ele é delicioso por um motivo. Por quê? Porque ele vai fazer um pico de energia, um pico mais rápido, de informação e um pico de serotonina. Vai dar aquele calorzinho no peito que você fala, ai, que gostosinho, né? Esse gostosinho vai fazer uhul! Caiu. Quando ele cair, adivinha, a gente vai ter essa fome novamente. E aí a gente acaba repetindo. Quando a gente entende que eu preciso, por exemplo, ter energia, às vezes o pessoal te questiona, né, Carol? Como é que você aguenta no treinamento? Sim. Ah, Carol, vamos comer. E daí você fala, não, isso eu não como em dia de treinamento. No Eleve-se, por exemplo, que é alta energia, né? O que a Carol come em dia de Eleve-se? Né? Precisa monitorar esse tipo de coisa, porque se não tiver um nutriente bem dado, por exemplo, ali no café da manhã, vai chegar capenga até o final do dia, não consegue de fato manter energia. É como uma máquina, como um carro, né? Ninguém vai fazer uma troca de óleo e colocar óleo de cozinha numa Ferrari, né? Ninguém vai colocar gasolina batizada num carrão, né? É exatamente o mesmo princípio. Então fala de onde que... Eu sei que é claro e talvez óbvio para muita gente, mas talvez não seja óbvio para quem está assistindo a gente. Piazada estão entendendo agora o porquê do energético? Talvez não seja tão óbvio. Onde é que eu encontro os nutrientes? Onde quem está assistindo a gente, quando olhar para o prato, diz agora eu estou me nutrindo, não estou só alimentando a vontade de açúcar e gordura, por exemplo. Beleza. A gente tem um princípio básico de quantos vegetais tem no prato, uma porção de proteína. Proteínas são carnes, ovos, e alguns vegetais leguminosos, que é feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, enfim. Esses são vegetais ricos em proteína. Legal. Então, quando a gente tem uma porção de folhas e outros vegetais, as folhas são ricas em vitaminas e minerais, os outros vegetais são ricos em nutrientes e água, né? Ah, eu não tomo água, e também não como vegetal, e também não como fruta. Não tem como fazer milagre, né? Falta mesmo. E conseguir montar uma porção ali com uma porção menor de carboidrato complexo, que são as arroz, batatas, mandioca, alguns outros vegetais aí, que te dão esse suporte energético aí também. Claro, as Nutris fazem pratos maravilhosos, muito melhor, né? Porque elas vão montar uma proporção exata do que precisa para aquele corpo, naquele peso, né? Para aquele tipo de atividade física. Sim. E é por isso que alguns pacientes a gente encaminha assim para nutricionista, para fazer esse montar de cardápio mais específico. Mas vou olhar e vou bater o olho para entender se eu estou fazendo certo ou se eu não estou. Duvido que no teu prato do dia a dia tenha folhas verdes e vegetais. E quantas frutas você come por semana? Não vou nem falar por dia, por semana. Não come fruta. E daí acaba ficando um pouquinho mais difícil. Então é importante olhar para alguns pontos que são bem básicos. Básico, né? Bem feito. Sabe o que eu acho engraçado? Meus pacientes de 75 anos são mais saudáveis. É muito engraçado, né? Que às vezes as meninas, na hora do agendamento, falam: nossa, vai chegar um senhorzinho, uma senhorinha, né? E daí quando eu olho os exames, tá melhor do que os de 20. Dos jovinhos. Daí é um princípio que eu sempre pergunto para eles, né?
Com quantos anos vocês começaram a abrir pacote e abrir pote? E foram lá depois dos 40, né? Foi algo muito mais recente, né? Porque eles passaram uma vida de infância, adolescência e vida adulta comendo comida de verdade. Então, tem menos ingredientes e mais nutrientes, mais alimentos de verdade. Legal. E falando então, do físico, corpo físico, Tem mais um. água, respirar e nutrientes. E tem Água, mais um. oxigênio e nutrientes, e eu gosto de citar mais um. Manda. Não tem como manter um corpo saudável se você não fizer um teu processo de recuperação noturna. Doutora, mas eu sou noturna. Eu te entendo, porque eu também costumava dizer que eu sou noturna. Mas eu nasci ser humano, se é que você me entende, e você também deve ter nascido. E quando a gente é ser humano, a gente tem uma curva natural que se chama ciclo circadiano. O ciclo circadiano é determinado por nossos hormônios, que fazem pico naturalmente às 8 da manhã. Às 8 da manhã a gente faz pico, ele vai fazendo uma decência e ali no final do dia, por volta das 22 horas, a gente tem o nosso declínio absoluto de hormônio. Então, a madrugada precisa ser, por isso falam que a criança tem que dormir antes das 10, porque ela vai fazer essa recuperação hormonal para crescer, para cicatrizar as células, para recuperar o cérebro, para manter a memória, para recuperar hormônio, para queimar gordura. Não tem como queimar gordura se não dormir. Não tem como ter um cérebro efetivo se não dormir. Mas eu sou muito mais produtiva à noite. Você vai pagar o preço por isso. Isso é fato, porque somos seres humanos. E eu posso dizer que na minha época de plantonista, eu senti na carne essa mudança. Né? Trocava, fazia vários plantões noturnos, eu sentia a diferença. De fato, não tem como dizer que o cérebro não precisa de dormir. Precisa. Precisa descansar, precisa dessa recuperação. Então, básico bem feito. Hidratação, respiração, alimentação adequada, nutrição e sono. Rotina de sono. O que você recomenda para quem fala, cara, é muito difícil ir dormir antes das 10 ou por volta das 10 horas, porque ou tem muita agitação, é o trabalho, ou a pessoa noturna, como você acabou de trazer. 3 pontos para auxiliar essa pessoa a descansar melhor, dormir melhor, ter um sono reparador. Sabe, Carol, que eu tive que buscar esses pontos para mim. Porque para mim é muito fácil eu me distrair com alguma atividade, e seja ela trabalho, lixar um negócio de madeira, seja ela fazer uma planilha, seja ela pintar uma parede. Eu não sei, eu gosto de fazer atividades aleatórias. Quem me conhece sabe que eu sou meio assim. Sim. Fã da Nossa Senhora do Empenho. Gosta do empenho. Do tipo, deixa eu fazer aqui um prato super elaborado e é 10 da noite. Assim, Figos em conserva à meia-noite. Eu sou meio doida assim. Então eu tive que buscar alguns passos para fazer o meu processo de saúde. Sim. E dentro desses passos é muito importante. Doutora, quantas horas precisa dormir? Estudos científicos dizem que se você dorme menos de 5 horas ou mais de 10 horas, você tem prejuízo cardiovascular. Então, aumenta teu risco cardíaco. Né? Você precisa olhar para isso. Por isso que a gente acaba caindo no rol ali entre 6 e 8 horas, que é o tempo ideal ali de dormir. Né? Menos de 6 horas, você já sabe que você já está gastando uma bateria extra. Eu gosto de pensar tipo videogame, assim, né? Vai consumindo a bateriazinha, né? Você vai ter que comer uns cogumelos para crescer a tua bateria de novo, né? Não vai ter jeito, né? E mais de 10 horas é a hora que você comer cogumelo, gente, é uma referência ao Mário, tá? É importante deixar aqui, vai que senão a pessoa vai comer cogumelos. Sim, desculpa, podemos ir para o Sonic pegar estrelinhas. Enfim, Donkey Kong, comer bananas, também pode ser. Gente, muito meu passado nerd me condena. Para ter um sono reparador, então. Para ter um sono reparador, é importante ali. Quando chega no horário da janta, você precisa, primeiro, trazer a tua janta um pouquinho mais para cedo. Não consigo porque termino de trabalhar tarde. Beleza, então a sua janta não pode ser vasta. Tem que ser uma janta menor, uma janta minimalista, com uma composição completa, com proteína, carboidrato e gordura, né? Gorduras boas. Isso é outro papo, daí a gente vai para a nutrição. Mas uma janta um pouquinho mais cedo, mas numa composição mais enxuta, um prato menor, ok? Comi um prato menor, 1, 2 horas depois vou me encaminhar para dormir, ou deveria me encaminhar para dormir e estou agitado. Faz o teu processo que a gente chama de higiene do sono.
Na higiene do sono, você vai fazer o quê? Primeiro, começar a reduzir as luzes da sua casa. Né? Então, tirar aquele excesso de luz e deixar uma luzinha mais indireta. Ah, eu não tenho abajur. Então, arranja uma abajur ou diminui a luz do quarto. O quarto tem que ter uma luz mais de penumbra, para você começar a fazer esse processo. Porque no entardecer, a gente tem o declínio hormonal. Nesse declínio hormonal, a gente aumenta a quantidade de melatonina. A gente tem o declínio de hormônios de dia e um aumento dos hormônios da noite. Mas se na hora de fazer o aumento de hormônio da noite você tiver luz, você não vai fazer o teu hormônio da noite e daí você vai ter uma falta de sono à noite. Na verdade, você não está deixando o seu corpo produzir. Então, reduz a luz. Outra coisa legal é, reduz a luz. E daí, não reduzir a luz não é só do teto, é a da TV, é a do computador, é a do celular. Eu sei, é muito difícil largar o celular. É quase que como cortar a mão fora. Tá tudo bem, eu te entendo, mas faz esse processo. Coloca um despertador ali, 9h30, 10 horas da noite, eu, sei lá, tô indo dormir toda noite, meia-noite. Coloca para as 11 do teu despertador para você largar o celular e poder fazer um sono reparador. Aí, dali a uma semana, você coloca para 10h30 e começa a reduzir esse tempo para você dormir um pouquinho mais cedo. Não está conseguindo dormir mais cedo? Eu tenho uma dica infalível. Acorda às 5 da manhã. Quero ver você não ter sono lá das 10 da noite. Duvido. Acorde mais cedo. Quero ver. Porque é muito comum, tá, Carol? O pessoal vai dormir madrugada dentro e daí, na hora de acordar, acorda depois das 8 da manhã. Depois das 8 da manhã, o sol já tá, rachando. O sol já tá rachando e teu corpo tá prontinho para fazer hormônios dos dias. E daí, acaba esculhambando, trocando o dia pela noite. Então, faz a higiene do sono. Então, reduz luz, reduz telas, que é muito importante. Faz um chazinho calmante, camomila, erva doce, macela, que é um excelente chá para ajudar no sono. Faz um pouquinho, não muito, para não ficar acordando de madrugada, bem pouquinho de chá. Vai tomar um banho morno, já acalmando o teu corpo, já anunciando para o teu corpo que ele pode relaxar, que ele pode descansar. Toma um chazinho e ao invés de pegar o celular, pegar o tablet, pegar o computador, pega um livro e vai ler. Né? Faz esse processo. Ah, não, mas se eu for ler, eu durmo. Ótimo, maravilha. É para isso mesmo? É exatamente para isso mesmo. Vai ler mais devagar, mas vai lendo. E para os muito ansiosos, eu tenho uma dica extra. Tenha um caderno do lado da cama. Esse caderno do lado da cama é para você. Né? Eu digo, não é para você escrever meu querido diário, mas eventualmente você vai precisar escrever. As mães de plantão vão entender. Comprar fruta para as crianças, assinar a agenda da escola, levar o Pedrinho não sei aonde, fazer compra de não sei do que, lembrar de avisar o funcionário de não sei o que, né? Um checklist do dia seguinte. Faz o teu checklist do que você não pode esquecer para o dia seguinte. Sabe por quê? Porque se está escrito num lugar, o teu cérebro entende que você não vai esquecer. Então, você não precisa ficar fazendo pop-up dentro da tua cabeça, não precisa ficar lembrando disso de madrugada. Né? Tem gente que às vezes fala assim, eu vou dormir muito irritado e acordo de madrugada querendo brigar com a pessoa, querendo resolver a situação. Só que daí a outra pessoa do outro lado lá está dormindo. Escreve. Resolver com o fulano de tal. Eu vou falar isso, vou falar aquilo, porque até essa elaboração de sentimento, essa elaboração de raiva, atenua a sensação e no dia seguinte você vai conseguir conversar com muito mais razão, com muito mais assertividade. Fez isso, escreveu tudo que tinha para escrever, fecha, bota lá na cabeceira da cama e descansa. Tô agitado ainda. Deita na cama, quarto escuro, faz um ciclo de respiração, não tem erro, vai dormir. Mas é importante fazer higiene do sono. Que legal. Excelente. Era para dar dicas básicas, eu dei as dicas completas, desculpa. Não tem problema, tá? Valeu! Se valeu e você tá a fim de colocar em prática, eu anotei muita coisa aqui já, escreve aqui embaixo o que você vai colocar em prática primeiro para ter uma saúde empresário de vida real. Saúde de vida real para empresário de vida real. De real também. De real é ótimo, né? Tô falando de dinheiro já. Segundo ponto que eu quero trazer aqui, não só do corpo físico, isso, energia, vitalidade, maravilhoso, mas também duas perguntas que se entrelaçam na sua resposta, eu imagino. A Amanda perguntou lá para nós como descobrir o Ikigai. Como descobrir meu Ikigai?
E, ao mesmo tempo, eu recebi a pergunta da Tamires, que é assim, ó, que dica vocês dariam para quem ainda não descobriu o seu propósito de vida? E o que isso tem a ver com saúde, né? É aquela coisa do porquê maior. Qual é o porquê pra que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Por que acordar cedo? Por que dedicar tantas horas a uma empresa, a sua empresa? O porquê empregar? O porquê passar pelos perrengues, a dor de cabeça, toda a burocracia? O porquê tudo isso? Então a gente já conecta isso com o propósito, com o Ikigai, porque eu percebo que os empresários que têm um propósito têm muito mais brilho no olho. E por mais que os dias sejam desafiadores, que a saúde talvez esteja sendo aí sacrificada, entre aspas, no seu dia a dia, mas aquela pessoa que tem um brilho no olho, ela avança mesmo assim. Versus aquela pessoa que não tem tanto brilho no olho, ou porque não entendeu o seu propósito ainda, ou porque não viu propósito naquilo que está fazendo, que acaba adoecendo, mesmo dormindo bem, comendo bem, acaba adoecendo mesmo assim. Então uma coisa está entrelaçada à outra. A medicina integrativa explica muito isso. A saúde emocional, a saúde mental, a saúde energética, né? A energia, junto com o corpo físico. Então, respondendo as tuas perguntas, mas já ligando para propósito, brilho no olho, essa energia que não é só da energia física, aquela energia que vem de dentro. Sim, é muito interessante, né? Porque os empresários acabam tendo essa demanda mental muito intensa. E daí, de repente, ele acaba... Até vou linkar aqui com um outro ponto, tá, Carol? Que está sendo muito comum em consultório, a palavra burnout. Inclusive, em caixinha de pergunta, tem sido muito comum falar sobre burnout, né? Porque é justamente essa desconexão com o porquê que eu estou fazendo tudo isso. Se nada tá valendo a pena, vou vender tudo e viver da minha arte na praia. E para quem não tem nenhuma arte na praia, no meu caso, eu digo, se eu vou viver da minha arte na praia, eu vou atender paciente na praia. Boa. Né? Eu olhei e falei, não vai fazer grande diferença. O estresse que eu tô aqui, eu vou levar para lá, não vai ter jeito, né? Então, assim, quando a gente vai falar, se for para falar de Ikigai, é um papo muito mais longo, vale a pena a gente fazer um podcast só disso, porque eu também acredito. O Ikigai vai muito mais longe, né? Então explica o que é o Ikigai para quem está chegando aqui. O que é isso aí? Que pergunta foi essa? Ikigai é quando você encontra alguma coisa que você faz, que você ama muito, que você é bom nisso, que as pessoas precisam que você faça isso e que você ganha dinheiro com isso. Então é entrelaçar da coisa perfeita. Repete lá então, algo que você ama fazer. As pessoas precisam. Que você sabe fazer, que você é bom nisso, você é fera nisso. Que as pessoas precisam. E que você ganha dinheiro que você com ganha. isso. Ok. É o entrelaçar das coisas perfeitas. Mas dentro do Ikigai fica para um outro papo, porque eu sempre que a gente vai falar de propósito, às vezes as pessoas têm muito o propósito como uma estrela guia única e absoluta. E eu gosto de checar isso. Porque assim, a minha estrela guia dentro da Taos, por exemplo, eu sei para onde que eu tô indo com a clínica, e eu sempre falo para as meninas, vamos comigo, né, para o meu time, vamos comigo que eu sei para onde eu tô indo, eu sei onde que eu tô olhando, e eu sei que isso e aquilo precisa ser feito, né? Mas porque eu tô olhando lá. Mas, por exemplo, dentro da minha família é outra coisa. Minha estrela guia é outros pontos. Então, é compreender que a gente não é só o nosso trabalho, não é só a nossa família, não é só os nossos amigos, o social. A gente tem um envoltório maior. E dentro disso, o propósito muitas vezes é dividido, digamos assim, tá? No meu ver, quando a gente vai falar de propósito maior, no meu ver, o propósito maior precisa ter, ele é diversificado, ele não necessariamente é um único que todo mundo vai de mãos dadas em direção a, né? Eu acho que é muito romântico, é muito bonito falar de um propósito que todo mundo vai de mãos dadas em direção, mas eventualmente o seu cônjuge pode ter um propósito grande e diferente do seu. Desde que eles não sejam conflitantes e vão para caminhos diferentes, eu acredito que pode ser, sim, caminhos lado a lado, né? Eu também acredito muito nessa questão de nós temos um propósito para cada área da nossa vida. Então, como empresária eu tenho um propósito, como filha eu tenho um propósito, como esposa eu tenho um propósito. Então, são vários propósitos que se integram e eles vão se conectando, querendo ou não, né? Muito do meu propósito como empresária, daquilo que eu acredito para minha empresa, de para onde a gente está indo, para as minhas empresas, porque é olhar o propósito como empresária. Porque hoje eu tenho 3 empresas, amanhã eu tenho 4 empresas, 5 empresas. O propósito é como empresária. Não necessariamente com o propósito da empresa. Então, desassociar também, né? Eu lembro que logo que estourou a pandemia,
eu fiz um evento chamado a Semana do Empreendedor Inquebrável. Nossa. Porque quando estourou a pandemia, o meu Instagram bombou de gente dizendo, Carol, me ajuda, minha empresa tá fechada, eu vou quebrar. Eu vou quebrar. E essa foi uma frase que me pegou muito. Eu vou quebrar, me ajuda a não quebrar, eu tô prestes a quebrar. E aí nós fizemos esse evento chamado a Semana do Empreendedor Inquebrável. Porque quando o teu propósito como empreendedor, como empresário inquebrável, você pode até quebrar uma empresa, faz parte da vida empresarial, faz parte do mercado, quebra, mas você não. Okay? Mas você não quebra, porque o teu propósito é maior. Então é olhar o teu propósito como empresário, o teu propósito como pai, como mãe, como filha, como esposa, o teu propósito como cidadão, como cidadã dentro da sociedade. Então, quando a gente fala de propósito, é algo muito mais abrangente. Qual é o meu papel aqui? A pergunta, cara, mas como que eu descubro isso, né? Qual é o meu papel aqui? Qual é o meu real papel aqui na liderança? Qual é o meu real papel aqui? Em que eu contribuo? Exato. Em que o mundo fica melhor porque eu tô aqui? Sim. E aí, pode parecer uma pergunta difícil de responder, e é mesmo. Não é pra ser fácil. Aquilo que é realmente importante na nossa vida, se você olhar aquilo que realmente é importante na sua vida, não é fácil. Construir uma empresa não é fácil, construir uma família não é fácil, construir valores e critérios morais para você viver não é fácil, mas ao mesmo tempo são as coisas que mais importam. É aquilo que é realmente mais importante na vida. E olhar para isso, dedicar tempo para isso também. Quem fez a pergunta aqui, né, a Tamires, tá? Como que dica que a gente daria para quem ainda não conseguiu encontrar o seu propósito? Tire tempo para pensar nisso. Porque eu costumo dizer que o trabalho mais bem pago do mundo é o trabalho de pensar, né? Pensar estrategicamente, criar um plano de ação e agir. Pois o que é realmente importante para mim? O que realmente eu gosto de fazer? E aí responder essas 4 questões que a Thalie trouxe no Ikigai. Aquilo que você ama fazer, que as pessoas te pagariam para isso, que você é fera nisso e que você ama, é bom, as pessoas precisam e você é pago. Ah, Carol, mas eu não sou tão bom assim em tal coisa, eu não sou tão fera assim em tal coisa. Então desenvolva essas habilidades. Eu não era tão boa assim em falar em público, por exemplo, mas eu entendi que para que eu... Não mesmo, obrigada pela parte que me toca. Eu não era muito boa em falar em público, por exemplo. Eu entendi que aquilo era importante para mim. Então eu fui em busca de me treinar e me capacitar para ser uma pessoa que fala bem em público. Que eu amo falar com pessoas e ajudar as pessoas me remuneram por isso. Eu não era boa, então desenvolver essa habilidade através de treinamento e hoje sou remunerada por isso. Então é entender e começar a dedicar tempo para construir isso que é importante para você. Eu acho que é até importante quando a gente fala de propósito, que às vezes fica algo muito abstrato, né? Quando a gente fala do brilho no olho, eu gosto sempre de pensar assim, se eu falar para vocês assim, vamos acordar às 4 da manhã, a sensação vai ser do tipo, nossa, às 4 da manhã, meu Deus, cara, eu vou dormir 4 horas. Às 8 da manhã eu vou estar um caco, vou estar querendo dormir, meu Deus, meio-dia, então eu vou estar um uó. Agora se eu falar assim, a gente vai acordar às 4 da manhã e amanhã parar e ir para Disney, por exemplo. Deixa eu ver. Às 4 da manhã, tem gente que não vai nem dormir, vai falar, uhul, vamos. Sim. Por quê? Porque o propósito ficou mais interessante ali na frente. E, eventualmente, a gente perde esse olhar para o que você realmente está fazendo, né? Olha para a criança jogada no chão do mercado, dando um piti, mas não entende e desfoca da construção da família que você está montando. Ou então olha para o fluxo de caixa que está pegando ou para a gestão de pessoas dentro da empresa, dificuldade de contratação, enfim, o que você está sofrendo aí dentro da sua empresa e esquece o brilho maior, o porquê que você abriu a tua empresa. Esquece dos dias em que você olhou e falou, cara, vou abrir minha empresa e eu vou fazer isso. Né? Esquece disso. Boa. Por isso que é muito importante, eventualmente, parar e falar, opa, peraí, por que eu realmente estou fazendo o que eu estou fazendo? Né? É como, sei lá, você começasse... vamos fazer um bolo. E no meio do caminho você fala, começa a cortar cebola. Você olha e fala, o que eu tô fazendo mesmo, né? Tipo, né? Perdeu o foco, começou a fazer outra coisa, começou, né? Perdeu o foco no que tá fazendo lá e de repente parece que a coisa fica ruim, fica sem graça, fica estranha, né? E daí começa a perder o brilho no olho. Se tá perdendo o brilho no olho, é a falta de parar para olhar. Porque para onde eu realmente estou indo? O que eu realmente estou construindo? Porque a gente vai ter dias difíceis, né? Como empresário, a gente vai ter dias difíceis. Como funcionário também vai ter dias difíceis, com certeza. Mas eu digo como empresário, porque eu digo que o empresário é como se fosse o chefe da família. Né? Se tudo der ruim, o chefe de família tem que falar, opa, peraí, onde é que eu vou botar meus filhos para comer, para dormir, para estudar.
né? E como empresário também tem uma responsabilidade social muito grande, porque são muitas famílias dependendo do teu negócio, né? Não dá para simplesmente falhar, né? É falhar com responsabilidade. Falhei, tá, peraí, como é que a gente vai fazer isso com responsabilidade? E a gente só consegue isso, Carol, sendo muito bem guiado, porque senão o empresário realmente está sozinho. Né? Realmente está sozinho, porque chega uma hora que um fala, a família fala, os amigos falam, você é louco, para que tudo isso? Você está perdendo a tua vida, você está... Opa, para tudo, fala, pera, aonde eu consigo ouvir vozes que vão me guiar, vão me nortear de forma segura, sem um julgamento prévio, né? Sem um primeiro julgar e depois guiar, né? Perfeito. Que vai me orientar. Isso me lembra que esse podcast é um patrocínio de Potencial Pleno, a escola de resultados para você, empresário que se sente sozinho. Conheça Potencial Pleno, @Potencial Pleno oficial no Instagram, beleza? Pra gente ir encerrando esse bate-papo, doutora, a pergunta que eu recebi da Tamires foi assim, ó, para buscar uma vida saudável, é preciso buscar o equilíbrio? Existe equilíbrio? Que foi o que a gente respondeu no Negócio em Jogo. Ou aceitar o desequilíbrio? Falar de equilíbrio e desequilíbrio é algo muito bacana em que a gente pode levar um papo enorme aí. Inclusive o podcast do Negócio em Jogo foi assim, vamos bater um papo de meia hora e 2 horas depois a gente estava encerrando o podcast. Vou deixar o link aqui embaixo do Negócio em Jogo para você. Tem um podcast completinho sobre equilíbrio realmente existe? Porque tem muita gente aí buscando o equilíbrio e lá a gente responde a essa pergunta. Mas eu também vou dar uma brechinha por aqui, depois você dá uma olhadinha lá no podcast. Vou dar um spoiler, tá? Vou dar spoiler do 1 hora e 45 minutos depois do início do podcast. Mas assista o podcast mesmo assim. Mas assista mesmo assim, porque as discussões foram muito legais. Equilíbrio é que nem andar de bicicleta. Você tem que estar em movimento. Vai ter horas que vai dar uma balançada, vai dar uma desequilibrada, mas o equilíbrio, ele vem do desequilíbrio. A gente vive uma vida binária, né? Uma vida de claro e escuro. Não vai existir o equilíbrio se não existir o desequilíbrio, né? O desequilíbrio é o princípio... O caos é o princípio da organização, né? Todo princípio, toda vez que você vai organizar alguma coisa, começa com o caos. Então, esse equilíbrio e desequilíbrio, ele é binário, né? Aceitar o desequilíbrio e aceitar o equilíbrio. Eventualmente você vai estar muito bem equilibrado, mas sabendo que você está ali pedalando para manter esse equilíbrio, em movimento para manter esse equilíbrio. E esse processo de aceitação é que torna a vida mais saudável. A gente não controla as coisas, né? Então, eventualmente, algum paciente meu ali tem um diagnóstico difícil, né? Essa semana a gente teve... Essa semana? Não. Enfim. Recentemente eu tive uma conversa com uma paciente e ela começou a chorar porque ela não estava aceitando o diagnóstico dela. Uhum. Eu falei assim, não, pera, quais são os próximos passos? É entender que nesse momento de desequilíbrio existem certos passos que te mantêm em equilíbrio. Uhum. A gente não controla tudo na vida. Tem coisas que acontecem no nosso corpo que a gente olha e por que aconteceu? Existem respostas metabólicas, mas ainda assim, não deixa de existir só porque tem resposta metabólica. Uhum. Né? Ainda tá ali. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Fazer um movimento e esse movimento colocar o corpo em um equilíbrio saudável, digamos assim. Que legal. Vida real. E falando em vida real, se você quer saber mais sobre como de fato ter uma saúde integral para relacionamentos prósperos, um trabalho com propósito e finanças que te levem para onde você deseja ir, conheça a nossa imersão Eleve-se, uma imersão de 2 dias para você dar um upgrade na sua vida. A doutora Thalita é a nossa palestrante e fala sobre saúde. Inclusive no próximo, agora, o nosso próximo evento, o Eleve-se, ela vai trazer os 7 passos para você de fato ter uma saúde de maneira integral, prática, e sair de lá olhando para isso de uma maneira ainda mais potente. Falamos de saúde, relacionamentos, trabalho, propósito e falamos de finanças. Conheça a campanha, agora está rolando uma campanha para você participar do Eleve-se. Tem o link aqui embaixo, vem para o eleve-se.com.br, conheça a nossa imersão Eleve-se. 2 dias para você olhar para você e olhando para você, a sua vida tomar um novo rumo, um upgrade, um passo acima na sua vida também. Doutora, muito obrigada por esse papo de dona. É um prazer. Vida real, empreendedorismo real para empresários reais que desejam ter uma saúde a um nível acima. Nos vemos no próximo Papo de Dono Podcast. Te aguardo, né, Eleve-se?